Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. 29º Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. Estamos então no 29º Interligados com Ju Gouveia, hoje para o Lavras TV, recebendo uma convidada muito especial, Natália Bertolini. Tudo bem, Natália? Tudo bem com você? Estamos ótimos e já vamos agradecer por você ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco nessa noite. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada, Natália. E hoje nosso tema muito especial, vamos falar sobre moda e estilo. E a Natália vai começar contando um pouquinho sobre quem é a Natália Bertolini. Bom, Ju, eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas. Eu desde pequena danço, então lá de pequenininha eu comecei a fazer balé, eu me formei no balé, eu fiz muitas coisas ao longo da vida, além do balé, jazz, contemporâneo, dança de rua, dança salão. E aí nessa época eu tinha que me arrumar para as danças, para as apresentações. Comecei a maquiar, comecei a fazer a arrumação das roupas e depois eu tive as minhas turmas, né? Eu dava aula, então eu também tinha que preparar para os meus alunos dançarem, apresentarem. Então eu já comecei a me ligar com esse mundo da moda e aí aos poucos eu fui cada vez mais entrando nisso. Então eu comecei a ajudar as minhas colegas a maquiar, a vestir e quando eu vi eu comecei a fazer os cursos e atender muito nessa área. Mas eu formei também em educação física, fiz o mestrado, doutorado e por conta de estar sempre ligada assim com a dança, eu sempre fui muito apaixonada com a arte, né? Tanto que a gente promove aqui o Festival Cultural do Unilavras, né? Que eu sou professora também no Unilavras, fui coordenadora de curso e tudo mais. E aí a gente promove para ter um espaço onde a gente consiga trazer toda essa questão, tanto da estética quanto da arte, mas sou realmente apaixonada e hoje eu atendo muitas mulheres, especialmente mulheres, né? Mas já atendi homens também, com a consultoria de imagem. Eu brinco que é a terapia de imagem, porque a gente começa a trabalhar de dentro para fora, né? Não é só a imagem, mas é todo um contexto que a gente trabalha. Então hoje eu trabalho com consultoria de imagem, visagismo, com coloração pessoal, eu faço tudo isso e a gente atende hoje no CEIS, que é o Centro de Excelência Integrativa em Saúde, que é aqui no centro da cidade também. Que bacana! Conta para nós um pouquinho o que é a terapia de imagem. Terapia de imagem é exatamente isso, a gente parar para pensar o que você quer, o que você gosta no seu dia a dia, como que funciona. Então, para dar um exemplo, né, eu já tive mulheres que, eu sou professora de escola, então ao mesmo tempo que ela queria estar elegante, ela precisava sentar no chão com as crianças e levantar e ao mesmo tempo estar elegante. Então a gente tem que pensar numa calça que permita isso, esse movimento, que ela fique confortável, ao mesmo tempo bonita. E que isso tem a ver com o estilo dela, com o gosto dela, né? Então, são várias coisas para a gente juntar aí. Essa é a terapia, a gente trabalhar de dentro para fora. Não adianta a gente querer falar para todo mundo assim, todo mundo tem que vestir um blazer. Se não tem nada a ver com você, o blazer não precisa vestir. Não precisa usar. Exatamente. Então, tem que ter a ver com a pessoa. E isso é trabalhar o que ela quer transmitir para o mundo a partir de todo o universo, né? A realidade dela. Que legal. Gostei muito, Nath. E como as mulheres, né, podem se sentir muito mais bonitas, confiantes e elegantes, né, no dia a dia? Porque às vezes é uma missão um pouquinho difícil, né, Nath? Eu acho que é uma missão bem complicada, mas eu tenho isso como missão minha mesmo, né? Então, a minha ideia é fazer com que as mulheres aprendam a se vestir bem, porque eu acho que isso vai fazer com que você seja bem vista em qualquer lugar. Isso vai fazer com que você crie autoridade. Então, se você atende clientes, você vai conseguir mais clientes. Se você atende também, você pode cobrar mais caro, às vezes, por conta disso. Né? Se você está numa empresa, você pode alcançar cargos mais altos, porque isso acaba transmitindo uma seriedade, uma autoridade diferente. Além de tudo, né? Às vezes você quer arranjar uma pessoa para você, né? Um date. Isso também vai atrair as pessoas certas, que não estão querendo só um momento, só uma brincadeira, né? Então, que vão te levar a sério. Isso tudo faz diferença. Então, o meu propósito mesmo é fazer com que as mulheres aprendam a se vestir bem,
quando a gente se veste bem, a gente começa a se sentir melhor. Então você para de brigar com o espelho. E depois eu até comento uma passagem de um filme que eu achei muito legal, que tem essa briga aí com o espelho. Mas a gente para de brigar com o espelho e parando de brigar com o espelho, a gente começa a ter mais confiança e aos pouquinhos a gente vai alcançando esses sonhos, né? Seja ele qual for de cada uma das pessoas. Eu tava comentando do filme, né? Eu assisti aquele filme A Substância. Gente, o filme, ele é grotesco, tá? Ele é bastante grotesco. Mas teve uma cena que me marcou muito, né? Porque aí rola um spoiler aqui, tá? Já quero spoiler. Mas tem uma cena, é porque ele trabalha muito a questão de a mulher envelhecer, e eu acho que a mulher é muito cobrada pela sociedade, especialmente nessa questão de beleza, né? A mulher não pode envelhecer, ela não pode ficar com o cabelo branco, ela tem que estar sempre impecável, né? Então, essa cobrança, né, esse padrão que se estabelece, que as mulheres querem seguir, ele é muito difícil de levar. E a gente tem que começar, quanto mais a gente se aceita, né, a gente envelhecer normal, graças a Deus, eu desejo que todo mundo envelheça um dia. Com certeza. Né? Então, assim, é tão importante a gente pensar que envelhecer de uma maneira saudável, sendo você mesmo, tendo uma história, tendo todo um conteúdo, além da sua imagem, é tão importante. E aí, esse filme trabalha bem essa coisa do velho não ser muito bem visto e ser jogado de lado, e tudo que é novo é mais considerado como bonito e tal. E aí tem um momento lá em que ela, mais velha, vamos dizer assim, gente, é a Demi Moore. Demi Moore sempre foi considerada mulher, assim, né, um símbolo de beleza, um símbolo, né, de sensualidade, uma mulher, assim, maravilhosa. Ela tá aqui com 62 anos, eu acho. No auge de 62 anos, gente, ela tá, assim, maravilhosa. E aí ela, no filme, interpretando, inclusive, uma pessoa com 50 anos, mais ou menos. Mas ela numa briga com o espelho, então assim, ela marcou um date e ela se olha no espelho, mas ela vê uma versão mais jovem dela. E aí ela começa a brigar com ela mesma, do tipo, ela tira a maquiagem e faz de novo. Aí ela tira a maquiagem e faz de novo. E daqui a pouco ela começa a querer trocar a roupa e cobrir mais. E aquilo é tão, assim, pra mim foi tão chocante, porque eu acho que isso... Muitas mulheres passam por isso. E eu gostaria muito que não precisassem passar por isso. Então, se você começar a se vestir bem, entender o seu momento, entender o seu valor, né, além da imagem, né, como a gente falou sobre os estilos, os gostos, o seu dia a dia, tudo que você faz, você não precisa passar por isso. Você vai ter confiança para não precisar passar por uma briga tão séria com o espelho, sabe? Natural, né? Ah, eu tô com um pneuzinho aqui, eu tô com uma espinha ali. Gente, isso é natural. Todo mundo tem, ou teve, ou vai ter um dia. É normal. Então, esse é o ponto da terapia de imagem. Conseguir trabalhar para que você não se sinta nessa armadilha de que a gente tem que seguir o padrão da sociedade para ser bonita ou para ser considerada e para você se sentir bem com você mesma, sabe? Então, é isso que eu gostaria muito que as mulheres pudessem sentir na vida e parar de sofrer. Eu quero ser assim também. Nath, e você acredita, né, que os acessórios podem modificar o look? Com certeza. Gente, eu tô me sentindo pelada sem acessórios aqui. Porque como eu coloquei esse vestido colorido, eu falei, não vou colocar acessórios. Mas eu acho que eu errei um pouco. Nada. Eu fiz de propósito. Pra mostrar que um acessório pode mudar, não pode? Não, aqui ó, a diferença, ó. Olha lá. Olha só, se a gente tira o acessório. Que pelada gente, que ela está aqui. Ele faz toda a diferença porque ele coloca um detalhe, um ponto de atenção. Essa pulseira, por exemplo, né, que é super... Eu gosto muito de anel, tem até significados para os anéis e tudo mais. Mas eu acho que ele faz toda a diferença. Olha só, né, numa roupa que estava, vamos dizer assim, simples... Né? Então a gente tava com uma blusinha básica, branca, um blazer, e aí a gente coloca um acessório, ele já puxa um ponto de atenção. Mas isso tudo também é pensado, né? Então, se eu coloquei aqui, é porque eu gosto de chamar atenção para a parte de cima. Exatamente porque o meu quadril, ele é mais largo, então a gente tentar fazer um equilíbrio, né? Eu coloco até ombreira, geralmente, né, para também dar esse equilíbrio. Então, é tudo muito pensado. Às vezes, no decote que você tá, do jeito que você tá, não é interessante o colar, mas é interessante um brinco, é interessante, né, talvez uma pulseira, alguma outra coisa. E assim vai, mas realmente, você olhar uma roupa e não ter um cinto e de repente ter um cinto, faz toda a diferença. Faz a diferença. Às vezes você colocar um sapato que é só uma rasteirinha e depois trocar ele para um sapato de salto,
é outra história. E aí fica um look um pouco mais tranquilo para você ir para um churrasco, para, sei lá, um passeio, ou então para você ir para uma reunião, para você ir para uma festa, para um bar, mas uma coisa mais chique, né? Que nem você estava agora, você chegou e falou pra mim, Ju, eu estava numa reunião lá no Nilabras. Você estava numa reunião maravilhosa com esse look. Mas aí você fala assim pra mim, Ju, agora eu vou sair aqui do Interligados e vou lá encontrar com meu marido, que eu sei que você é casada, a gente vai comer alguma coisinha. O que você faria nesse look seu agora? Uai, nesse look eu iria assim mesmo, assim na verdade. Mesmo? Você colocaria, tipo, mas daria pra gente poder mudar alguma coisa, né? Então, eu já tô até de salto, né? Nesse caso, eu realmente iria assim mesmo. Mas se eu fosse sair para uma coisa mais tranquila, eu poderia colocar um mocassim. Eu gosto muito de trocar para um mocassim que é mais baixinho, né? Confortável. Isso. Aí a gente fica sem o salto, mas continua elegante. Então, e também tem gente que não gosta de salto. Posso ficar elegante sem o salto? Pode, com certeza, tem várias formas, né? Tem vários sapatos. Então, assim, por exemplo, o bico fino, né? Você ter uma sapatilha de um bico fino, por exemplo, vai ajudar muito. Sandália também com o bico fino, que a gente fala que é o bico em folha, também já dá essa impressão e alonga um pouco mais. Então, se você quiser parecer um pouquinho mais alta até, é interessante. Eu já usaria essa roupa também com tênis. Com tênis. Para, por exemplo, ir fazer um passeio que eu tivesse que andar mais, né? Alguma coisa assim, vou andar num museu, num shopping, aí às vezes andar um pouco mais, daria certo também colocar um tênis, fica um pouco mais leve, não fica tão chique, né? Por causa do salto, mas funciona também muito bem. Então, você vê, troca uma coisinha, às vezes eu tiraria a pulseira também. Ficaria só com colar. Para ficar um pouco mais leve, mais tranquila. Que legal. Ou a gente pode trocar por um colar mais leve também, né? Uma correntinha. Até um cinto mesmo que coloca já muda todo o visual. Olha o cinto da Natália para vocês verem. Eu tô com o cinto aqui bem fininho, gente, como aqui, que ó. Mudou todo, já deu uma cinturada. Isso. Né? Acinturou, já deu aquele tchan e aquela Exatamente. elegância. E eu gosto muito de pôr o cinto por fora do blazer também, que às vezes a gente coloca, ele fica, sabe, tipo... Dá um outro toque, né? A cintura também e fica bem bonito. Eu gosto. Já quero várias dicas com a Natália, gente, que ela é incrível, incrível. E você acha que todo mundo pode acompanhar a moda, Natália? Então, eu tinha uma professora que ela falava assim, olha, não seja fashion victim, que ela fala, né, vítima da moda. Você pode acompanhar, assim, se você gostou, né, daquela moda que tá agora, você pode acompanhar, é interessante. Agora, se você não gosta, gente, você tem que ser você, né? Na sua essência, naquilo que você gosta, do jeito que você gosta de ser. Não adianta, tá todo mundo usando borro chique. Eu ia comentar sobre isso agora. O borro com o cinto, né? O borro nada mais é do que aquele antigo hippie, né? Hippie. Que deu uma misturada aí com country, né? Eu acho uma moda super legal. Eu gosto muito, então eu uso. Mas eu não gosto muito de ser igual também. Porque virou um modismo, na verdade, né? Eu uso, mas eu tento usar o mesmo cinto que a gente deve ter igual. Temos igual. Mas eu tento usar diferente ele, sabe? De, sei lá, com uma outra blusa, com uma outra saia, para não ficar aquela mesmice que tá todo mundo igual. Então, mas isso sou eu, né? Isso é o meu jeito de ser. Então, assim, é tentar fazer daquilo que você gosta. Eu gostei dessa peça, funciona para o meu tipo físico, funciona para o meu gosto, para o meu dia a dia, ótimo, manda ver. Agora, não gostei, não gosto de borro chique, não tem nada a ver comigo, não usa, não precisa usar. Você não precisa ser uma vítima da moda e estar sempre acompanhando, né? Tem coisas que são clássicas, então você, eu gosto muito de uma calça de alfaiataria, gente, isso é clássico, não vai mudar. Eu gosto muito de animal print é clássico, não vai mudar. Você pode ter para sempre no seu guarda-roupa. É isso. E a moda vai e vem, tá, gente? Ela vai e volta. Os poás também, né? O poá, volta repaginado, isso muda. Todo verão tem as flores, todo inverno tem, enfim, né, listras. Enfim, a gente vai vendo coisas que estão sempre na moda, não vão cair. Então, use o seu estilo, se gostou da moda, incorpora, não gostou, não precisa acompanhar. Não é para todo mundo mesmo, toda hora, né? Toda hora, é verdade, é verdade. E, Natália, você olhando para mim, assim agora, você consegue me julgar em 3 segundos?
Infelizmente, todo mundo julga todo mundo, tá? Você me julga em 3 segundos? Infelizmente, todo mundo julga todo mundo, né? O que acontece? O cérebro humano, ele lê de maneira igual algumas coisas. Então, eu sempre dou um exemplo que eu acho muito legal. Por exemplo, imagina uma caixa e uma bola. Se a gente tivesse que colocar uma caixa e uma bola aqui na mesa agora, quem que ia ficar parada mais rápido? A caixa, né? A caixa. Então, o que acontece? A caixa, ela fica parada, mas ninguém pensa, nossa, como a caixa é estável, né? Ninguém pensa conscientemente que caixa é estável, mas assim, no subconsciente da gente, fica isso, né, de a caixa é estável e a bola, ela é mais dinâmica, né? Ela não para por conta das linhas. Então, o cérebro humano, ele lê da mesma maneira linhas, cores, formas, volume, proporção. E aí, isso vai acontecer. Então, as linhas retas da caixa vão transmitir mais estabilidade, mais seriedade, enquanto as linhas curvas da bola vão transmitir uma coisa um pouco mais dinâmica, mais solta, né? E assim vai. Então, pensar nisso para o nosso dia a dia faz toda a diferença. No caso, o seu cabelo é liso. Então, ele já vem uma coisa mais reta. O meu cabelo já é mais enrolado. Aí, a gente já traz uma coisa mais ondulada, mais dinâmica. E aí, depende, porque daí a minha roupa, ela é um pouco mais reta. Exatamente porque eu gosto de fazer esse equilíbrio. Mas isso sou eu também. Tem gente que gosta de fazer tudo no reto, tudo no ondulado. Que legal! E no seu caso, o contrário. A sua roupa tem mais linhas onduladas aí na estampa, né? Nas cores mais alegres. Então, assim, acaba que transmite. Às vezes, você nem conhece alguém, você tá indo lá para conhecer, para fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa, isso é muito importante. Porque a pessoa vai bater o olho em você, ela já vai pensar alguma coisa, antes de você abrir a boca. Porque a imagem, por isso que a gente fala tanto da terapia de imagem, a imagem é uma comunicação não verbal. A gente tem várias comunicações não verbais, tem a expressão do rosto, os gestos que a gente pode fazer, mas, por exemplo, a roupa também é uma comunicação não verbal. E ela transmite. Então, assim, a pessoa que resolve sair desleixada de casa, aparece que ela tá desleixada, que ela quer ser desleixada, né? Você olha pra ela e fala assim, dá pra ver que você não quis se arrumar hoje. E eu também falo, né? Você vai no mercado, você vai comprar um leite, você pega a caixinha que tá amassada? Não. Ninguém pega a caixinha que tá amassada. Não. Mas se chegar em casa e ela amassar depois, você vai tomar do mesmo jeito, porque o conteúdo não estragou. Mas assim, é pensar que realmente o ser humano procura, não é nem só o ser humano, né? Eu acho que todos os animais procuram aquilo que é mais bonito, né? Você vê na natureza o pavão, os pássaros têm muito isso, né? De o passarinho mais bonito conseguir, né, acasalar e reproduzir. Então, assim, isso tá na natureza, não é só do ser humano. A gente bate o olho e a gente escolhe aquilo que é mais bonito aos nossos olhos mesmo, né? Então, por que não nos cuidarmos? Por que não a gente tomar conta do que a gente pode tomar conta? De novo, né? Sem pregar nenhum estereótipo, nenhum padrão, isso não deve acontecer. Mas você, do jeito que você pode se arrumar e ficar muito bem. Então, uma coisa é você estar totalmente desleixado, sem pentear o cabelo, sem fazer nada, e outra coisa é você realmente me arrumei. E quando a gente se arruma, as pessoas vêm e falam, nossa, talvez seja igual a caixa, subconsciente, mas, poxa, a pessoa se arrumou para vir nessa reunião, a pessoa se arrumou para vir nessa entrevista. Isso faz diferença. É que parece que a pessoa deu uma importância também para aquilo. Exato. Especial, né? Tipo assim, ela Exato. veio aqui no meu programa hoje, ela arrumou para vir aqui. Isso é especial. Exatamente. A gente torna o ambiente especial e a gente também se torna importante, né, Natália? E criar essa relação no momento que as pessoas estão tão imersas, né, no celular, na internet, né, nas inteligências artificiais, a gente criar essa relação de, olha, eu me importei com você para vir aqui mais arrumada, né, te encontrar ou fazer isso que a gente veio fazer uma reunião, uma entrevista, sei lá o quê. Então, é importante, olha, isso é uma demonstração também de boa fé, né? De até mesmo carinho, dependendo, né, da relação. Mas criar essa relação eu acho muito importante. O ser humano está perdendo muito os contatos. Os contatos, é verdade. E quais são os estilos mais comuns? Ai, gente, eu não quero nem perguntar isso para ela. Quais são os estilos mais comuns que as brasileiras usam? Ela vai falar de mim, gente, eu tô vendo. Pode falar.
Ó, gente, a gente tem várias formas, tá, de trabalhar. Então, eu, por exemplo, hoje trabalho com os 7 estilos universais, mas eu também trabalho com o Kibe, né? Quem tiver interesse de conhecer, saber qual que é o seu. Mas os 7 estilos universais são muito trabalhados, é muito fácil da galera entender. Vamos falar dos 7, que eu acho que fica mais fácil da gente poder falar das brasileiras. Então, ó, o primeiro é o romântico. O romântico é aquele que usa renda, o poá que você falou, né? Pra quem não sabe, o poá é aquele de bolinha, sabe? Então, poá, usa renda, usa tecidos mais leves, né? Saias, laços. Então, é sempre uma roupa que lembra mais uma menininha, né? Uma coisa um pouco mais inocente, mais leve, né? É sempre mais menininha mesmo. Então, assim, se você quiser transmitir autoridade, não é esse o seu. Agora, se você quiser transmitir uma coisa mais meiga, mais suave, esse talvez seja o seu estilo. A gente tem também o estilo casual, que é um dos mais comuns aqui no Brasil, e isso vale tanto para homem quanto para mulher, tá? Casual mesmo, é aquele básico, vamos dizer. Básico do básico. E, gente, todo mundo tem, tá? Porque a gente tem um estilo principal e até 3 subestilos. E aí, geralmente a gente tem um básico. Por quê? Porque a gente vai usar básico em algum momento da vida, né? Então é uma calça jeans, uma camisetinha branca, um tênis, um moletom. São coisas mais básicas, mais leves do dia a dia e que não tem erro. Sabe aquela coisa que nunca erra. Você não vai errar. E o básico, esse casual, tem gente que chama de casual, de básico, de esportivo, vocês vão encontrar com esses nomes. Mas todo mundo acaba tendo ele em algum momento. Eu acho que todo mundo tem uma calça jeans, pelo menos, né? Tem, gente. O outro, então o casual já é um deles, que a maioria da galera dos brasileiros. usa. A gente tem também falei do romântico, do casual. Vamos falar do elegante, e aí a gente tem uma confusão, porque tem o elegante e tem o tradicional. Ou clássico, mas eles são muito parecidos, né, que aí esse sim vem com toda essa parte de blazer, né, de um tailleur, né, que seria o blazer mais a saia, alfaiatarias e tudo mais. Eles se confundem porque eles usam essas peças mais clássicas. A diferença é que o clássico ou tradicional, ele usa as peças mais retas, né, mais uma coisa um pouco mais séria. Já o elegante, ele dá uma abertura para você ter uma assimetria, um acinturado, né, uma coisa que a gente gosta um pouco mais. Esse é o que a galera usa muito para parte corporativa, né? Advogados, né? Usam muito para esse lado. Eu gosto muito desse. Eu também gosto muito. Fora esses dois, então, a gente tem também o dramático. Dramático, sabe aquela pessoa que usa umas coisas muito imensas? É mesmo? Há um tempo atrás teve uma moda que era dos oversized. Então, eram aquelas jaquetas muito grandes, calças muito grandes, muito largas, né? Então, isso seria dramático, né? Ou então, aquela pessoa que põe um tecido vai pôr um casaco, mas é aqueles de pelo, de pluma, sabe? Cheio de coisa. Tinha uma senhora que ela faleceu agora, mas era um ícone, né, do dramático, que era a Iris Apfel, se alguém quiser procurar. Ela usava, assim, tipo, 10 mil colares, um de cada tamanho, um de cada cor, e um óculos gigante. Ela era um ícone, assim, uma gracinha, ela. Mas não é pra qualquer um, né? Geralmente as pessoas não gostam, porque é um estilo que chama muita atenção. Porque como usa muita cor, muita textura, muito volume, as pessoas não gostam muito. Chama muita atenção mesmo. Verdade. Além do dramático, tem o criativo, que também chama mais atenção. Porque o criativo, ele mistura a questão de estampa, e a gente vê muita mistura de estampa errada na rua. Gente. Mas tomem cuidado, tá? Eu vou dar uma dica aqui da mistura de estampa daqui a pouco. Mas a mistura de estampa misturar tecidos também, colocar, por exemplo, o tênis com uma alfaiataria. Esse pessoal já é mais do criativo, né? Então, coisas diferentonas, né? O pessoal do criativo. E falamos do criativo, dramático, faltou só um, que é o sexy. Esse é o campeão aqui das brasileiras. Elas amam. Elas amam, tá? Então, você dá uma andada na rua, você já vai ver. Todas maravilhosas. Gente, é natural. A mulher brasileira é muito bonita, muito né? bonita. A gente sabe disso. E a gente mora num país que é muito quente, né? Tá começando a esfriar aqui em Lavras. Mas a gente mora num país muito quente. Então, por ser um país muito quente, as pessoas acabam tendo a necessidade de usar roupas mais curtas. E nisso, o que o pessoal faz? Treina muito para ficar com o corpo mais legal. Sim. E aí a pessoa quer mostrar mesmo. Quer mostrar. Então, a gente acaba assumindo muito
esse estilo que é o sexy, mas ele tem que tomar um cuidado para ele não se tornar o vulgar, né? O piriguete. O piriguete. Então tem que tomar um cuidado. Então se você for mostrar, gente, toma esse cuidado, né? Não precisa colocar um decote profundo com shorts muito curto e um decote nas costas também e a barriga de fora. Não faz isso tudo ao mesmo tempo, né? Deixa para um ponto. Coloca um pontinho ali que já vai chamar atenção. Colocou uma bermudinha, coloca uma blusa mais soltinha. Isso, às vezes assim. Não, mas não necessariamente, você só tomar o cuidado. Você pode até pôr uma blusinha mais coladinha, mas que ela seja um pouquinho mais fechada. Ela não precisa tá com tudo à mostra ao mesmo tempo, né? Tem maneiras diferentes. A gente já viu, por exemplo, aqueles vestidos tubinho, eles ficam muito bonitos, eles são bem coringa, né? Porque vai com tudo. Se for uma cor mais neutra, então, tranquilo. Mas é tomar cuidado para ele não ser muito curto, né? Porque ele já tá marcando o corpo todo. Então, poxa, usa ele um pouquinho mais compridinho para dar um equilíbrio aí, para não transmitir uma intenção errada da sua parte, né? Eu tava comentando isso ontem, inclusive em sala de aula, que a gente vive num mundo, gente, né, que tem muitas questões ainda, que tem muita gente maluca, inclusive. Então, se proteger na hora que a gente pode é o mais importante. A gente vê muitas artistas, né, usando, assim, roupas muito curtas, às vezes se apresentando de biquíni, com maiô. Só que a gente tem que lembrar que quando elas são artistas, né, por exemplo, a Anitta, tal, maravilhosa também, mas ela tem, sei lá, 50 seguranças em volta dela. Ninguém vai encostar nessa mulher. Se ela não quiser, ninguém vai encostar nela. Agora, nós, seres humanos normais, né, a gente anda na rua sem segurança, então a gente precisa tomar cuidado, se proteger. Quer parecer bonita? Apareça. Ainda mais assim, porque é o que eu falei, a mulher brasileira é muito bonita. Muito bonita. Então, use o tubinho e tudo mais, mas tome esse cuidado, né, da altura. E eu tinha falado da combinação de estampas. Gente, combinação de estampa para trabalho é complicado. Você escolher uma estampa só e usar, ótimo, tá tranquilo. Mas você escolher 2 estampas é um pouquinho mais complicado. Então, se você for escolher 2 estampas, escolha do estilo assim, ó, para dar um exemplo. Uma camisa de listra preta e branca e uma saia de bolinha preta e branca. Ah, que elas ornam ali. Que daí é a mesma cor que a gente está usando, as mesmas 2 cores, em 2 estampas diferentes, geralmente vai dar certo. Entendi. E para você combinar estampa, gente, o mais tranquilo é, olha as cores, vamos pegar aqui a Ju de exemplo. Eu estou toda colorida hoje. Por exemplo, a Ju, se fosse só uma blusa, vamos dizer, ou se fosse só uma saia, a gente poderia usar a blusinha de cima só verde ou só rosa, ou então as cores mais neutras ali, né? Ou um branco, um preto, um azul marinho, um bege, cores assim. Entendeu? Porque a gente pegou as cores que já tem na roupa dela. E mesma coisa se fosse o contrário, se fosse uma blusa, uma calça rosa, uma calça verde, ou então aí a gente vai para os neutros, né? E aí fica mais fácil de combinar. Bacana, bacana. Tem uma pergunta aqui, que até foi o pessoal que mandou para eu fazer para você. Ai, eu vou até mudar um pouquinho. Posso usar qualquer roupa em qualquer lugar? Natália, eu vejo que as meninas vão na academia às 7 horas da manhã e elas vão para a UFLA e ficam, é para as meninas mesmo da UFLA que trabalham comigo. E elas ficam o dia todo com aquela roupa de academia. Aí elas saem da UFLA e vai para algum lugar com aquela roupa de academia. Pode isso, Natália? Conta para as meninas. Olha, fala que não. O importante é que cada lugar, cada ocasião é uma ocasião, né? Então, assim, depende com o que você vai trabalhar, né? Se você, por exemplo, eu brinco assim, se você vai trabalhar sei lá, na casa de carnes, eu vou cortar carne o dia inteiro, é uma coisa. Você não vai estar em contato com as pessoas, você, né, vai se sujar muito, né? Pega cheiro e tudo mais. Agora, se você foi treinar, gente, toma um banho, troca de roupa. Você quer usar uma roupa mais casual, usa, né? Mas assim, põe uma calça jeans, então uma camiseta, um tênis, mas que fique um pouquinho mais arrumada, né? O ambiente de trabalho, ele já é um ambiente que pede um pouco mais, né, de seriedade. Eu não sei se vocês fazem atendimentos, né, das pessoas. Então, é bom a gente estar mais arrumado para atender as pessoas, porque isso gera uma autoridade, né, de que eu vou te atender, eu vou solucionar o seu problema. Então, eu tenho aqui a solução, vamos dizer assim. Imagina o seguinte, se você vai... Vamos dizer que a gente ganhou na Mega. Acabamos de ganhar uma bolada
você vai guardar o seu dinheiro no banco. Então, você vai precisar ir lá para investir ou alguma coisa assim. Gente, se você chegar lá e a pessoa que vai te atender, um gerente de banco, tá usando um terno amarelo, um cabelo verde, você vai confiar de deixar todo o seu dinheiro ali? É complicado, né? Com certeza. E ao mesmo tempo, se você for num lugar que você queira fazer o marketing da sua empresa, né? Você tem que falar com pessoas que vão ser criativas para fazer o seu marketing, fazer a sua logo, enfim. Aí essa pessoa, ela tá de amarelo, tem um cabelo verde, não tem problema. Então, tem momentos, tem situações com o que você trabalha, com, né, quem é você. Imagina se fosse uma juíza com cabelo cor-de-rosa para julgar o seu caso. Né? Perde um pouco o prestígio, né, da seriedade. Agora, se você for uma pessoa que trabalha, né, com arte, com outras coisas, né, eu conheci uma vez uma moça que ela fazia apresentações em escolas de música e ela tinha o cabelo rosa exatamente porque as crianças amavam. E é muito maravilhoso. São coisas diferentes. Combina, né? Eu brinco, a gente não vai de biquíni no velório. Então, se a gente não vai de biquíni no velório, existe um negócio que a gente chama de dress code, né? O código de vestimenta, que ele é meio que implícito, né? Então, se alguém aparecer em alguma situação que seria mais séria, com uma roupa muito fora daquilo, não fica legal, né? Que é como eu falei, né? O biquíni no velório não vai funcionar. Então, esses dias para trás eu ouvi uma pessoa falando assim, eu contratei uma pessoa e ela ia trabalhar aqui de secretária e tal. No primeiro, porque estava precisando muito e tal. No primeiro dia a pessoa chegou de chinelo, shorts, jeans aparecendo, a polpinha, né? Então complica, não né? Dá, não né, dá gente? para você atender pessoas nessa situação. Você tem que parecer uma coisa mais séria. Vai de calça, um sapato um pouco mais fechado, pode até ser uma sandália, mas mais fechadinho um pouco, né? Então tomar esses cuidados é muito importante. Com as cores também, né? As cores também transmitem muito, gente, tá? Então, assim, pensar, olha só, você tá de rosa hoje, rosa comunica muito com o universo feminino e depende muito do rosa. Se fosse um rosa mais bebê, ele poderia transmitir uma coisa mais inocente. Agora você tá com um rosa um pouco mais forte, né, para trazer um pouco mais desse feminino seu, que já é muito de você mesmo, né, é da sua personalidade. Sim. E eu, por exemplo, eu pensei na minha roupa também, eu pensei na cor. de rosa também. Quase que eu vim de rosa. Eu vim junto, de parzinho. De parzinho. Mas eu escolhi o azul porque o azul eu acho que ele não é tão sério quanto o preto, né? O azul marinho é uma cor universal, funciona bem para todo mundo. E ele não é tão sério, mas ele ainda traz uma autoridade, né? E ao mesmo tempo que eu vim com uma cor um pouco mais clara embaixo para mostrar o quanto eu tô aberta também, né? A conversa, quem quiser também me procurar e assim vai. Então essa é a ideia, a gente vai pensando nas cores, nos formatos. Na hora que a gente junta tudo isso, entende tudo isso, aí a gente começa a vestir melhor ainda. Que legal, eu quero fazer essa terapia de imagem, eu acho que você também quer, né? E nunca... Ai, gente, essa pergunta, eu acho que é clássica e todo mundo pensa igualzinho eu. Nunca tenho nada para vestir, Natália. Nossa! Mas o meu guarda-roupa está cheio de roupas, Natália. Acontece direto. O que eu devo fazer? Quem nunca? Com todo mundo, né, gente? Quem nunca, né? Eu já fui essa pessoa, tá, gente? Que abre o guarda-roupa e fala, e agora? O que eu vou vestir? E tá cheio às vezes, né? Você fala assim, tem um monte de roupa aqui. O que acontece? Geralmente nessa hora é porque você tem algum evento que você vai, né? Você já sabe onde é e você quer transmitir alguma coisa com a sua roupa. Isso é inconsciente. E aí você sabe que você quer transmitir, mas você ainda não tem certeza do que e como. Então, às vezes você fica assim, tá, eu tenho essa blusa aqui, ia ficar legal aqui assim, branca, mas eu não queria que ela fosse porque eu queria usar aquele colar. Por quê? Porque aquele colar já vai dar um negócio. Então, às vezes você sabe o que você quer usar e você não está conseguindo encaixar uma coisa com a outra. Exatamente porque nesse ponto de encaixe é a hora que você consegue transmitir o que você quer. E aí é complicado. Então, saber o que você quer transmitir em cada lugar. Porque às vezes no trabalho você quer transmitir mais seriedade e aí numa festa você quer transmitir mais acessibilidade. Às vezes você quer numa reunião, numa entrevista de emprego, parecer um pouco mais séria, mais inteligente e aí na hora que você vai num show você quer parecer um pouco mais sensual. E a gente tem essas facetas, né? Nós somos pessoas que têm vários momentos diferentes, várias intenções diferentes.
Esse é o ponto. Então, primeiro, saber o que você quer transmitir. É difícil, porque a gente nunca para pra pensar nisso. Já parou pra pensar? Não. Assim, eu gostaria que as pessoas me vissem assim. Nunca parei É pra difícil, pensar. né? Então, às vezes fazer esse exercício, faz aí na sua casa também. É interessante. O que eu gostaria que as pessoas pensassem de mim, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo, aí vem a combinação das coisas. Então, tá, se eu pegar essa blusa, eu vou parecer mais isso. Se eu pegar aquela ali, eu vou parecer mais aquilo. Gente, às vezes uma camisa branca, camisa de botão, por conta de um detalhezinho, que é uma renda que tem aqui, ela vai ficar mais sensual ou vai ficar mais, como é que fala? Mais menininha. E às vezes, se ela não tiver esses detalhes e você jogar um colarzão assim, ela pode vir uma coisa mais rock and roll, se você botar uma corrente. Então, é cada detalhezinho para transmitir aquilo que você quer. E às vezes, nessa hora aí, a gente tá o quê? A gente veste uma roupa, veste outra. Um monte. Aí e tem alguém, às vezes, do lado, né, que fica assim, não, essa daí ficou boa. Não, essa daí já tá boa, pode ir. Eu até gostei da roupa, mas não era isso que eu queria vestir nesse lugar, nessa hora. E aí, ter essa clareza, né, porque é o que a gente consegue atingir com a terapia de imagem, ajuda muito. Mas tem um outro ponto também, né? Não sei se vocês lembram daquele programa que era Esquadrão da Moda. Eu lembro. Esse programa aí, ele era muito interessante porque ele fazia mudança nas pessoas, mas ele tinha um único problema. Ele tentava transformar todo mundo no estilo elegante. Verdade. E aí, às vezes, não era o estilo da pessoa. E ela ficava incomodada, porque jogou todas as coisas dela fora. E as roupas? Meu Deus. E aí, o que ela não aprendeu foi a usar o que ela gosta para transmitir o que ela quer de um jeito interessante, né? Então, falta às vezes um pouquinho esses pontos. Então, não é todo mundo que vai ficar elegante. Às vezes você quer mesmo parecer mais rock and roll mesmo. Eu vou num show, eu vou não sei o quê. Às vezes eu quero mais ficar mais sensual, porque eu vou encontrar uma pessoa. Então, gente, até o formato da sobrancelha, como você vai fazer com a maquiagem, dá para mudar mesmo. E dá para transmitir coisas diferentes. Olha Por isso. exemplo, uma sobrancelha mais reta vai dar uma impressão de uma pessoa um pouco mais estável, uma pessoa mais inteligente. Se a sobrancelha for mais arqueadinha, não sei se vocês já viram, tipo assim, né? Que fica Ana assim, Hickman. Né? Aquela assim toda... E dá pra gente fazer com a maquiagem, lógico, né? Não vai ficar tão assim, né? Mas dá pra você subir um pouquinho. Você já transmite um pouco mais sensual. Aí, se você deixar ela mais redondinha, fica um pouco mais romântica. Então, olha só, uma bobagem, uma coisa simples que você pode fazer em casa, né? Não vai gastar nada ali, é só a sua maquiagenzinha. E dá um... E já chama. Olha. Você passar um batom vermelho, por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação, né? Aí, às vezes você tem lá o seu TCC, alguma coisa assim, né? Para apresentar. Meu Deus. Você chama a atenção das pessoas para prestarem atenção em você, para manterem atenção, né? Porque o vermelho, ele é bastante chamativo, ele vai puxar. Então, olha o tanto de coisa, né? Que dá pra gente trabalhar. A cor muda muito, né? Muda tudo. Muda tudo. É o tanto de coisa que dá pra gente trabalhar e, ao mesmo tempo, né, fazer com que isso ajude você. Que às vezes você tá ali falando e a pessoa entra lá no celular. E isso acontece muito comigo, dando aula. Dando aula, né? Você tá então, falando, a pessoa tá lá, né? Às vezes eu tento chamar a atenção de outras maneiras pra gente voltar, né? Mas tem esses pontos que também fazem toda a diferença. Mas você vê, né? Poucas coisas que fazem um impacto muito grande. É verdade, Natália, não tinha pensado nisso, viu? É muito doido, né? Muita coisa. Muito. E agora uma pergunta que eu acho que você vai saber responder muito bem pra nós. Qual o segredo da beleza? Gente, o segredo da beleza, acho que em primeiro lugar é ser você mesmo, né? Eu brinco que eu tenho um ponto na minha vida que foi assim, bastante marcante, né? Que eu falei, gente, acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com beleza. Eu fui num curso uma vez de maquiagem, o cara, ele chamava Nargakshiv, ele é do Azerbaijão, e ele foi considerado um dos melhores maquiadores do mundo há uma época atrás. E ele estava maquiando, ele fez 3 pessoas. Ele fez primeiro uma maquiagem comum, uma moça, né? Que já era bonita, maravilhosa. Ficou mais bonita ainda com a maquiagem dele. Com certeza. Depois ele fez uma senhora. Aí a gente já fica impressionada, né? E aí a última foi a maquiagem que meio que colocou ele no mapa, né? Porque ele fez isso online no Instagram uma vez. E aquilo ficou super marcado. Ele maquiou uma moça
que ela tava toda queimada. Nossa. Então, assim, ela tinha o rosto todo queimado e lá, né, no Oriente Médio, às vezes as mulheres acabam, inclusive, se mutilando, se queimando, fazendo, assim, alguma coisa com elas mesmas para que os homens não desejem e elas não sejam estupradas. Que isso? Não pode nem falar essas palavras que caem, né, o vídeo. É verdade. Depois a gente coloca abusadas. Isso. Mas para que elas não passem por essa situação, né, de abuso, às vezes elas se auto-machucam mesmo. E essa menina tinha o rosto queimado desde os 11 anos de idade. Nossa. E aí o que acontece? Ele fazia a maquiagem, ele colocava a pessoa no telão antes, aí ele fazia uma foto e aí ele começava a maquiar. E lá no finalzinho ele parava, né, fechava, a gente só via assim de longe, sem o telão, e no final aparece ela antes e ela depois. Gente, essa moça voltar a ter um rosto e voltar a se sentir bem com ela mesma, isso faz uma diferença tão grande. Mas assim, a beleza ela não tá só na imagem da gente, né? A elegância também não tá só na imagem da gente. São coisas que são muito complexas. Tem um estudo científico que eu acho muito legal. Eles passavam vários rostos, assim, sabe? Então passava meu rosto, passava o seu rosto, aí ia passando muitos e muitos rostos, e as pessoas que estavam aqui assistindo, elas iam dando nota. De 6, 7, essa é 6 também, essa aqui é 8. Ia dando nota. Lá pelas tantas, você nem lembrava mais dos rostos que você já tinha visto, aparecia, vamos dizer, o seu rosto de novo, e agora com um cheiro de perfume junto. Então, exalava junto aqui no estudo um cheiro de perfume. E aí, o que acontecia? A pessoa, às vezes, tinha te dado uma nota 7, por conta do perfume, agora ela te dá uma nota 9. Olha. Então, assim, a beleza não é só visual, é um conjunto de coisas, né? Então, por isso que eu falo, você ser você na sua essência, né? Você trazer quem você é, a gente trabalhar, né, a nossa mente, não ser só uma imagem, mas sim, ser uma pessoa com conteúdo, né? Às vezes que gosta de ler, que gosta de estudar, que gosta de ver filme, comentar sobre assuntos do dia a dia, né? Então, qualquer coisa que se queira conversar, a pessoa sabe, entende, pode conversar sobre o assunto. Isso é tão gostoso, porque isso cria um ambiente possível e a pessoa se torna mais bonita. Verdade. Eu tenho uma tendência muito grande a achar pessoas mais bonitas porque elas são mais inteligentes ou mais engraçadas ou têm mais conteúdo para conversar. Então, eu acho que enriquecer quem nós somos, né, a partir daquilo que a gente gosta, e trazer tudo isso junto ajuda demais a você ser uma pessoa bonita. Então, não é só uma imagem. E falando de elegância também, todo mundo já assistiu aquele filme O Diabo Veste Prada, Sim. né? Tem a mulher lá que é a principal, que é a Miranda Priestly. Gente, aquela mulher ela é um símbolo de elegância visual. Visual. Então, quando você olha pra ela, ela é super elegante, mas ela, no jeito de ser, ela é péssima. Péssima. Ela não é nada elegante porque ela trata as pessoas como um lixo, né? Então, é muito ruim. É isso que eu falo. Então, o importante do segredo da beleza é você saber tratar as pessoas, é você alimentar não só a sua beleza externa, mas interna também. Então, a soma de tudo isso, né? Você se arrumar, você gostar de se vestir, de se arrumar, de botar um perfume disso, daquilo, e ainda ter um conteúdo interno, vai ser, na minha opinião, uma beleza muito mais completa. Mais completa. E, Natália, e para as mulheres que estão nos assistindo, até os homens também, às vezes pensa assim, ai gente, meu guarda-roupa não tá legal, eu quero escolher uma cor bonita que dá certo para mim. Como que faz para entrar em contato com você? Muito simples. Gente, quem quiser fazer, né, terapia de imagem, coloração pessoal, eu tenho vários serviços, inclusive tem queria cortar o cabelo, mas tenho medo de não saber como é que fica, eu também faço visagismo simulado, né, que a gente mostra para a pessoa como ela poderia ficar com o cabelo X, mudando de cor, mudando de comprimento, mudando se ele vai ficar enrolado liso, enfim. Dá para testar tudo isso, dá pra gente ver o seu guarda-roupa. Eu faço todos esses trabalhos, eu trabalho, como eu falei, ali na CEIS, que é aqui no centro. Depois eu me lembro a rua, tal, certinho, tá? Mas a aqui. gente coloca aqui embaixo no vídeo. Isso, beleza. Então, eu trabalho ali, mas quem quiser pode me procurar até pelo Instagram mesmo, tá? Então, é o @Natália, sem H, Natália O. Bertolini.
tá? E é porque eu chamo Natália Oliveira Bertolini. Oliveira Bertolini. Então é Natália O. Bertolini. Em todas as redes é esse arroba, tá? Esse arroba. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, onde você me procurar, é Natália O. Bertolini. Aí é só mandar uma mensagem para você ali que você já agenda. Tudo Isso mesmo. E você também dá muitas dicas também no seu Instagram também, né? Isso, meu Instagram, todo dia quase eu solto um vídeo novo, né? Falando sobre dicas e atendo tanto mulheres quanto homens, né? Meu foco principal é mulheres, mas já atendi homens, já atendi até mesmo para eventos específicos, né? Uma vez teve um rapaz que ele falou assim, olha, eu vou para 4 formaturas diferentes, mas eu não quero comprar 4 ternos. Como é que eu faço, né? A gente saiu para a rua, a gente faz o personal shopping, ajudei ele a comprar para ele ir mudando e tá diferente em cada uma das ocasiões, sem comprar nada além de um blazer, uma calça e mudar a camisa, uma gravata. Uma gravata e fica elegantérrimo. Pois é. Nossa, adorei conhecer mais um pouquinho de você, Natália. Obrigada. Conhecer mais um pouquinho aí, né, do nosso tema também, moda e estilo, foi muito importante para nós. Quero agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Eu que estar agradeço. aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, estou à disposição. E muito bom mesmo participar, é gostoso ter uma conversa assim. É bacana, muito bom. E para você aí que tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no Lavras TV que eu passo para a Natália responde e eu mando para vocês. Muito obrigada, viu, Natália? Eu que agradeço. E o Lavras TV volta a qualquer minuto com notícias atualizadas para vocês. Até a próxima!